Tu sabe? Não, tô tentando pensar. O céu tá preto. Essa é boa, pô. Que é o carro que eu Que é o carro. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de A Conversação, o podcast de cinema mais comanche de toda a internet brasileira. Eu sou o Thiago Santana, estou aqui com o André Barcelos, Oi. o Vitor Viana Oi. e o Luciano Chossar. Oi. Hoje nós vamos conversar sobre um filme chamado A Qualquer Custo, do David Mackenzie, é isso? Ele é um diretor inglês que teve alguns filmes já na Inglaterra, Irlanda, umas coisas assim. Nada de muita relevância que eu ouvi falar por aqui, acho que vocês também não. Esse filme... Não sabia nem o nome do diretor. Esse filme teve uma relevância, sei lá, indicado umas paradas no Oscar, a gente viu uns trailers, pareceu bem interessante e decidimos fazer sobre ele. Ele trata sobre esses dois irmãos, o Toby e o Tanner. Tanner saiu da prisão um pouco mais de um ano e eles estão roubando bancos por aí. Você vai aos poucos descobrindo ao longo do filme por que eles estão roubando bancos de uma maneira meio meticulosa, só pegando notas pequenas para não ser rastreado. E não São é qualquer bancos banco. pequenos em cidades pequenas. Na verdade, é uma empresa de banco, né? Texas Midland, blá blá blá. E nisso tem o personagem do... alguma coisa Hamilton? Marcus Hamilton. Ah, lembrou do Hamilton. Que é que é o Jeff Bridges, que é um Texas Ranger, um xerife. policial, um xerife que tá atrás dele, junto com o parceiro Alberto deles. Que tá pra se aposentar, Tá né? pra se aposentar, tá indo atrás Não, deles. parceiro, Jeff Bridges. Nisso eles vão roubando esses bancos e eventualmente você descobre que o Toby tem uma ex-mulher e filhos e ele tá querendo deixar, tipo, fazendo isso por eles. Porque o terreno onde ele morava com a mãe, eles descobriram que tem petróleo, mas o terreno tá hipotecado por esse banco que eles estão roubando. E o que eles estão fazendo é roubando esse banco, lavando o dinheiro em cassino para pagar a hipoteca com o dinheiro do próprio banco para eles poderem explorar petróleo e essa terra que a mãe deixou de herança para ele passar para os filhos e os filhos terem um futuro. E nisso ele chama um irmão, que é ex-ladrão de bancos, saiu da ex-presidiário. Louco. Muito louco, para ajudar ele. Na verdade, dá a entender que ele aprende a roubar bancos na prisão, né? Porque ele conviveu com um companheiro de cela que era ladrão de banco mesmo. Mas ele foi preso por outra coisa, eu acho. Eu achei que ele tinha sido preso por roubar bancos. Mas enfim, o filme tem essas cenas de ação, eles correndo, roubando bancos. Eventualmente, eles conseguem roubar o dinheiro necessário. O Tanner deixa o Toby com dinheiro e foge pra despistar a polícia que tá chegando perto deles. Tem também toda essa parte do xerife, o parceiro dele, terem uma relação entre eles, do Alberto ser meio mexicano, meio índio, e o Marcos ficar cutucando ele o tempo todo, sendo racista pra caralho, mas de um jeito meio brincadeira, assim, mas é meio coisa. Eles encurralam o Tanner, que fica atirando com eles de um rifle de longo alcance. Ele mata o Alberto, o companheiro dele, do Marcos. O Marcos dá meia volta e consegue pegar de um outro ponto de vista o Tanner, mata o Tanner. E o Toby escapa porque ele não era suspeito de nada, ele não tinha antecedentes criminais, ele consegue dar o que ele queria pros filhos e tal. O filme termina com o Marcos indo... Já aposentado, tendo certeza que o Toby estava envolvido nas paradas. Vai visitar ele e eles têm assim... Sem provas, né? Sem provas. Eles têm esse impasse, uma conversa de cavalheiros de... Todo mundo sabe o que tá acontecendo, mas... Você matou meu irmão, você matou meu parceiro e... Um dia eu te pego, um dia você me pega. E o filme acaba com... Antes de assistir esse filme, já tinha ouvido falar que ele é tipo um neo-western, que ele pega não só por se passar nessa região, mas que ele tem esses temas de homens com seus destinos e
tiros e mortes. Roubos a banco, É. né? Que é também um tema clássico, eu acho. E eu não sei, acho que a gente gosta de western em geral e isso ficou interessante fazer. Mas como vocês talvez veem esse filme sob esse prisma? Eu vi as poucas críticas que eu dei uma olhada por cima, assim, todos referenciam onde os fracos não têm vez em relação a Sério? esse filme. Eu li um texto que também falava. O que eu acho que não tem muita relação esse Pois esse é, eu não filme pensei nisso. Que é engraçado. muito, assim... Eu pensei por ser, sei lá, um filme meio faroeste contemporâneo, que também foi pro Oscar. Ganhou, eu acho, até, né? Onde os Fracos Não Têm Vez. Ganhou uma coisa Ganhou em outra, alguma não coisa. sei. Eu acho que o Oscar ganhou o Oscar. Onde os Fracos O Onde os ganhou, Fracos né? ganhou o melhor filme e até. esse se eu não lembro. lembro se ganhou alguma coisa, mas acho que Não, esse acho que não ganhou Ele nada. foi indicado pra algumas coisas. Pra mas- melhor filme também. Sério? roteiro original e coadjuvante, acho que o Jeff Bridges. Mas assim, eu acho que isso é um movimento do filme. Isso é bem claro quando o filme se apresenta, assim. A gente tá fazendo uma revisão ou atualizando ou se relacionando com alguma forma com a tradição desses filmes que se passam nessa região, né? Se antes era uma questão de fazer com que a civilização prosperasse no meio do deserto, no meio da barbárie, agora é um momento pós-civilizatório em que Que a civilização não deu certo também. a né? civilização não deu certo, a civilização de certa forma se autodestrói, né? Assim, os bancos tomam as coisas das pessoas. Sim. eu acho que tem um jogo com esse subgênero do western, que é o gênero do roubos a bancos, e que, sei lá, se antes a questão do roubo a banco era uma coisa mais de foras da lei ali, mas que tinha o seu charme, a sua liberdade ali naquele estilo deles, porque normalmente eram até os protagonistas desses filmes, né? Agora é a coisa de tipo, não, os bancos realmente são os facínoras ali, né? São os vilões, né? Eles estão tomando a terra das pessoas, assim, e de um jeito dentro da legalidade, supostamente. Né? E acho que isso é um discurso bem presente no filme, desde de, sei lá, tem planos na estrada com placas de tipo, pega empréstimos aqui, sei lá o quê. É bem marcado. E tem um momento explícito em que o Alberto fala pro Marcos que Também, né? milênios atrás a sua raça eram os índios, e aí quando vocês vieram pra cá e a minha gente tinha tudo isso daqui, e agora vocês têm tudo isso aqui. Mas os bancos estão roubando quem você. quem Agora tá pegando vocês que estão no nosso E não lugar é de só perder, né? roubando ponto, é roubando talvez um estilo de viver, de produzir, que é o do texano, do western, de ter fazenda, de cuidar de gado. Uma hora eles vão atravessar uma pista, tem um campo sendo queimado e o cara tá afastando o gado desse campo queimado e ele tá muito puto. Sim. Sabe, é alguém que não vê mais sentido. Ele deixa, tipo assim. ele deixa bem claro essa coisa também de... Esse filme tá falando sobre o western, né? Ele fala tipo... Porra, século XXI eu tenho que ficar atravessando um rebanho no meio de uma queimada, assim. Então não é à toa que meus filhos não querem fazer isso. Então, eu acho que o interessante é justamente isso. Ele é uma atualização do que acontece nesse cenário. O que é esse cenário hoje em dia, assim, né? Não é mais a coisa do cowboy, né? É uma coisa que o cowboy ficou ultrapassado, de certa forma. O cowboy tá morrendo, tendo que pagar suas dívidas pro banco, assim, basicamente, né? Eu acho curioso a coisa de não ter um personagem forte que represente o banco, assim, né, nesse filme. Sim. Porque tu tem as menções aos índios e a perda dos índios nesse território. E o que foi essa perda e a inimizade com os brancos, com os... Enfim, tem o episódio do cassino com o chefe lá. Comanche. O chefe é o jeito que o cara chama ele, né? De sacanagem. Sim, mas e o Alberto, né? O parceiro do Jeff Bridges e tal. Mas tem um pouco esse embate, só que tu não tem o embate. Assim, embate o do banco é o assalto. O banco é impessoal, né? É impessoal, é interessante essa montagem mesmo. Sim.
E é interessante também a questão racial, étnica, cultural, assim, né? Porque isso não aparece muito nos filmes de western, normalmente. Tem a coisa do inimigo ser o índio e tal, mas não de tu pensar a região como uma região multicultural, assim. Tipo, tem muito... O Alberto é meio mexicano, meio índio. A menina que tá cuidando de um dos bancos é mexicana. Sim. Tem o Comanche ali, o cara que é Comanche no cassino. Tem uma coisa assim de ver o que é a identidade do lugar, e o lugar tá marcado por essa por esse multiculturalismo. Eu acho que isso assim, foi né? aparecendo conforme os westerns também foram envelhecendo, pode digamos, ser. né? E foram saindo de uma coisa mais da história do mito americano, da expansão ao oeste, para ser uma coisa mais do que é o país, né? E eu acho que essas coisas foram já aparecendo em outros filmes também, né? Mas nesse filme isso é marcado. Mas isso tem isso, e ainda um pouco além, que é uma estética meio brega, que eu não sei se vocês sentem em geral do filme, assim, da coisa dos carrões, do cassino, a fotografia ser toda meio super iluminada, meio com brilho demais, assim, sabe? Pra mim, o resumo é o Comanche no cassino, com aquele óculos, assim... Cabelão. Tipo... Acho que é um retrato do lugar, assim... extremado, de certa forma, mas talvez seja assim também, de fato. Eu acho que é meio assim. Né? Mas eu acho que essa coisa de ser o retrato extremado, não sei, a dinâmica do filme são essas duas duplas, assim, né? É onde o filme se sustenta e tal. E é bem estereotipado, né? Em cada uma das duplas, tu tem os opostos, assim, o né? bonzinho, irmãos, o certinho e o errado, outro, assim, Ele usa como dinâmica, mas ele não se limita a isso, acho, né? Quando chega ali pra definir as coisas, os personagens têm valor, não são só máquinas, assim, né? Sim, pois é. Isso é interessante, assim. Eu acho que talvez falta um pouco de construção maior, talvez, do passado deles, pra você realmente ter personagens fortes e bem interessantes e legais. Você meio que tem só o que o filme vai mostrando, assim. Sim. E é meio raso, de certa forma. Mas é legal, assim, que ele bosta esses dois pares um contra o outro e nenhum tá certo, nenhum tá errado. E eles meio que se espelham, de certa forma. E morre um de um lado, morre um de outro. Tem essas coisas. É engraçado, assim. Geralmente a gente... No nosso discurso homogêneo, a gente critica os filmes que são, assim, que tem um discurso forte, né? Acho que esse filme tem um pouco um fundo discursivo, assim. Tem, né? Acho que tem cenas que a crítica aos banqueiros. Tem e a tal. crítica aos bancos e tem um desejo de representar aquela região. E eu fiquei pensando um pouco nisso, assim. Vou falar bem rápido pra não te cortar, André, mas... Não, vai lá. Eu tenho uma relação muito ruim com os filmes feitos em Santa Catarina, justamente por eles atacarem a questão da representação, de quererem representar a cultura, o povo, dizer que a gente é assim e não assado e tal. E esse filme faz justamente isso, na real. E eu simpatizo com o filme ao mesmo tempo. Eu me senti contraditório vendo o filme, assim. Porque eu acho que é muito mais fácil tu simpatizar com a questão da representação quando ela é de outro lugar. Quando ela é de outro lugar. quando tu tá dentro da cultura, tu vê as grosserias que o filme comete. E esse filme deve cometer uma série de grosserias pra alguém que é ali da região, assim. Sim. De reducionismo, assim, né? Mas ao mesmo tempo, não sei, o filme tem um valor que, por exemplo, Aquários não tem pra mim, assim, que é de, não sei, de equilíbrio das coisas, assim, simplesmente, de ser isso, de tu perceber que tem um discurso, talvez quem seja de lá percebe melhor esse discurso reducionista, né? Sim. Mas tem um interesse pela atuação e pelo jogo de cena, assim, também. Tem, sim. Mas eu fiquei, assim, meio termo com esse filme. Eu acho que ele tem partes boas, legais, mas ali no meio eu sinto que dá uma esvaziada. Não sei se vocês sentiram isso, assim. Eu me senti um pouco perdido ali no meio do filme, quando eles estão roubando ainda. Depois de eles roubarem os primeiros bancos e antes de roubar o último banco, assim. Não sei. Eu sinto que eles começam a querer explicar o que tá acontecendo, porque até o filme ele tem um pouco esse mistério, né? Você não sabe o que eles estão fazendo, por que eles estão fazendo. E meio que você
acompanha o personagem do Jeff Bridges um pouco por essa visão, assim, pra entender as coisas. E aí tem um momento que eles precisam... Ok, vamos parar com os roubos, vamos parar com os tiroteios, vamos parar com as perseguições e vamos contar o que tá acontecendo. E aí tem muita conversa, tem um pouquinho de coisa. Tem uma coisa de... apesar de ter falado isso, eu senti que essas conversas não parecem tão bem resolvidas, ou tão bem encenadas, ou tão bem escritas. Eu não sei dizer direito. Mas eu consigo perceber que eles estão vomitando informação na nossa cara, assim, também, sabe? Sim, às vezes. Tem umas partes que eu vejo que isso se resolve com elegância, assim. Eu não consigo me lembrar agora exatamente, mas eu me lembro que eu pensei nisso, assim. Logo no início, na verdade. De informações que são dadas mais no meio do diálogo e elas atravessam, assim, né? E valorizei isso, assim. No mas meio da ação, assim, também. Mas aquela cena que a gente tava comentando antes, quando eles chegam no rancho, né, da mãe. O rancho dá uma parada esquisita, assim, e daí, né? eles já estão no meio da ação. E aí eles explicam, eles estão explicando pro sim. espectador, porque eles já tiveram essa conversa há muito tempo, né? Então, o começo do filme é bem forte, assim. Parece que tem um monte de coisa acontecendo e por causa desse mistério de que você não sabe direito por que as coisas, você fica bem instigado em querer saber. E... assim, é um filme de ação, assim, também, em geral, de tiroteio, de assalto em bancos e... Mas com o charme de ser uns ladrões meia-boca, nos bancos meia-boca. Isso é uma novidade, assim, de certa forma, né? De errar fácil, assim, de deixar... De fazer umas merdas. Tirar a arma de um velhote, assim, e deixar do lado dele. E aí, quando você tá escapando, você começa a levar tiro nas costas. De ter que improvisar, assim, de certa forma. Né? Ou de querer improvisar também. Porque o Tanner de ter essa dinâmica de um querer seguir o plano certinho e o outro ser muito louco e muito impulsivo e fazer um monte de merda, assim, né? Mas eu faço um contraponto também, porque eu acho que ao mesmo tempo que o filme esse filme de ação, tem um lado também que é o lado de ele ser um filme de estar com a passagem daqueles personagens ali, de, tipo, da convivência do Jeff Bridges com o Alberto, sei lá, né? Ou dos dois irmãos, assim, tem cenas que, assim, tu vê que o interesse do filme é eles estarem ali. Sim. Eles estarem no, sei lá, o Marcos e o Alberto no hotel e o Marcos falando que não entende como é que os mexicanos gostam de futebol. Sim. E sei lá, porque eu acho que é mais na dupla Jeff Bridges Alberto, tem uma coisa assim do passar do tempo, de eles esperarem, porque eles não estão na ação, assim, sim, né? eles estão meio que pescando os caras, né? E eles, enquanto que pros outros dois talvez seja mais a coisa de como que se toma uma decisão, assim, né? Porque eles estão agindo o tempo todo e eles têm uma diferença, assim, né? De como se posicionar numa decisão. Assim. Uma coisa que também me lembrou esse filme, não sei se vocês sentiram isso, é que a coisa do western é muito forte, mas me lembra também muito uns filmes B de fuga, de perseguição, meio noir, assim. Eu lembrei de um filme do Nicholas Ray, eu não lembro agora o nome, que é um homem e uma mulher que fogem, assim. Tem essa coisa da dupla. É o primeiro filme dele, They Lived by Night. Então, essa coisa de ser pequeno, assim, né? De ter uma dupla e ser uma ação em movimento, assim. Sim. Isso é muito interessante, eu acho que é uma coisa... É um valor desse filme, assim, a gente comentou da dupla dos personagens, mas tem outros personagens no filme, né? As pessoas que aparecem, assim... A gente tava passando a cena no restaurante onde eles vão comer. Né? Os outros cowboys que aparecem ali são personagens, assim, também. Eles têm um valor na cena, assim, né? Mas eu acho que, em especial, a garçonete. Não, a garçonete claro. Tem um... Não mas só por ela ter fala... porque ela é mais evidente, assim, né? Mas não é só por ela ter fala ali no momento, mas ela é crucial para um ponto futuro do roteiro, ela tem uma assim. Postura ali O que ela decidiu ali... faz com que o filme ande ali no final, assim, sabe? Do tipo... Ela não deu pista suficiente pra entregar o Tobey, assim. O filme depende dessa personagem que é muito secundária, assim. Se ela tivesse descrito um pouquinho ele...
E isso acaba fazendo verossimilhante, assim, né? Sim. Dentro do filme, porque ele tem dá uma cena gorjeta de $200 pra ela. Ele também. dá uma gorjeta de $200, mas tem uma interação entre os dois personagens. Tem, assim. né? Sim, não é só isso. É uma boa Ele não construção. É uma boa construção, Ele não sim. só dá uma gorjeta, ele conversa com ela, né? Então, E talvez também em termos técnicos, o que vocês perceberam, assim, tem... Eu fiquei um pouco surpreso que eu vi que nos créditos iniciais a trilha original é do Nick Cave e do Warren Ellis, assim, não me chamou atenção durante o filme, na verdade. O que me chamou a atenção são as músicas não originais do filme. Elas são bem chamativas, assim. Tem uns... É meio rock, meio country, assim. Tem uma... Bem marcado, as né? pessoas cantando. O que não é country puxa de um rock meio... Tem uns metal ali. Meio rock. Meio Black Keys, assim, quase, às vezes. Black Keys é tipo uma releitura indie de Neil Young, sei lá. Tipo um Neil Young, assim. Eu tenho algum problema de audição, assim. Geralmente vocês falam de música e me passa muito batida. Mas o que... Nossa, mas as músicas são muito chamativas. Eu, por exemplo, acho que o filme termina meio mal. A cena em si, final, não é tão ruim, mas o jeito como ela é filmada... De ter um movimento de câmera super louco, assim, e do jeito que a conversa... meio demais. Do jeito que a conversa é pontuada, que ela termina, e aí ele mete uma música super rock, como que termina o filme? Assim. Eu não me lembro. Termina na última conversa. Na última conversa, varanda dizendo, da casa, o cara dizendo, eu tô morando agora numa casinha no centro, tu pode me visitar pra gente terminar essa conversa. Daí o cara fala, vamos terminar com certeza. E aí... Ele vai embora. Só que é muito marcado, assim. Tem os movimentos de câmera, de gesto, de música, tudo é muito pontuado de um jeito demais, assim, pra mim. E por outro lado, eu acho a fotografia bastante chamativa. Tem uns momentos, assim, de... A gente tá no Texas, né? Essa é a paisagem, esse é o lugar, né? E como é quente, né? Tudo... Porra, fervendo o tempo Mas todo. isso é um contraste legal, assim... É meio babaca dizer isso, mas pra mim, filme americano geralmente é mais frio do que filme brasileiro, assim. E ver uns Estados Unidos quente... Os Estados Unidos tão quente quanto aqui... E as pessoas com pele mais bronzeada e... Suadas e sofrendo com calor. Dá um contraste interessante. Se eu pensava, tipo, até o Moonlight, que era um filme em Miami, não é tão ninguém quente suava, quanto esse, né? assim, Ninguém suava. Ninguém sofre com calor. Mas claro assim. que ele propunha outras coisas, mas tipo... Isso que tu fala sobre sentir que o filme tá te dizendo isso daqui é o Texas, isso daqui é a paisagem ou é a temperatura, assim. Eu não sei, pra mim o filme é o tempo todo bem marcado, assim, né? Ele tem ondulações, assim. Eu acho que a atuação, por exemplo, dá uma certa sutileza, porque os atores não são os atores muito duros, assim, né? O personagem do irmão ali, ele tem não sei, Qual o irmão? O Tanner. O mais maluquete ali. O Tanner. O Tanner. Não sei, ele sai do tom várias vezes, assim, né? Ele é imprevisível de uma maneira boa, assim. Ele consegue fazer isso sem ser caricato, assim. Sim. Eu achei isso interessante. Parece uma coisa que é do próprio corpo do ator, assim, né? Sim. O Toby, ele tá sempre sofrendo e pensando, ele incomodado. É serião, né? Mas o irmão dele é legal de ver, assim, o que ele vai fazer. Não só isso, pra mim o Tanner todo é uma incógnita, porque por que ele decidiu fazer isso? E ele fala, porque você pediu. Sim, pois é, mas é um fim, pouco demais, né? Mas ele no tá fim, entregando a vida dele no fim Mas das no fim contas, rola a parece. coisa dele querer ser o cara da emoção do trio ali, da coisa de tipo rei da pegar, montanha. tu foge aí que eu quero ir lá e quero subir na montanha e dar uns tiros na galera. É um pouco proto-herói do western. Eu faço o meu destino, eu decido quando eu vou morrer. E eu vou morrer desse jeito, salvando meu irmão. Ele não tá à toa, tipo, escolhendo levar os policiais para outro canto. Sim, ele tá traçando o destino dele. Assim. Ele sabe que ele vai morrer. Tem um diálogo muito claro, sobre assim. isso, assim, de tipo, ele falar, não, teu irmão ele gostava da emoção. Ou
Não sei se ele falava pro irmão, mas talvez entre dois policiais, mas tipo, não, ele gostava da emoção, ele gostava de ir lá e gastar a grana no cassino e. Na conversa final tipo, ele fala isso. Ganhar dinheiro Se- pra gastar dinheiro com mulher e cassino, sei lá, e aposta. E ele bebida. gostava de roubar bancos. O Jeff Bridges resume assim... o teu irmão eu entendo porque fez isso, porque ele gostava de roubar bancos. Agora tu, por que tu fez isso? Eu acho que o dele Mas é isso mais é a fala mais do personagem do Jeff Bridges, assim, né? Mas A eu leitura dele, a gente entendo- não tem que assumir. Mas eu É. entendo que é isso. Mas eu assim, continuo não ele- entendendo, assim. Pra mim é uma postura muito suicida o que ele faz. Pois é, assim. mas eu acho que ele curte a coisa de estar lá, tipo, igual, ele sai ser. correndo de carro e gritando. E ele fala, sim. sou igual um Comanche, porque eu saio de carro. Não, e sim, gritando. eu não tô dizendo que o E filme tá rei fazendo da mal, planície, mas assim. eu tenho dificuldade de entender. assim. Eu também não, e- porque eu não faria igual ele. Mas isso é um pouco do que eu acho que eu falei. Acho que falta um pouco de você conhecer mais esses personagens. Falta. Sim, Pode ser. acho que isso com certeza. Talvez seja porque é um valor do filme. Ele te deixa intrigado o suficiente pra você querer saber mais. E talvez seja só isso, né, de fato. Mas talvez falte talvez mesmo... pra funcionar um pouquinho melhor. É isso que eu falo meio que de um equilíbrio desse filme, assim, de tu ter uns personagens que tu percebe que tem uma certa profundidade, mas o filme não é sobre a profundidade dos personagens, é sobre a ação que envolve esses personagens, assim, né? É outra coisa, assim. Sim. Talvez se aprofundasse um pouco mais no passado, tu perderia esse ritmo que o filme tem, assim, né? Mas ao mesmo tempo fica a sensação de que os motivos não Sim. são tão bem explicados assim. É. A gente vê a maca da mãe ali, vê que a mãe é uma coisa importante, Sim. mas não... Tá faltando. Eu queria saber mais, assim, sabe? Sim, e as falas até do Tanner, assim, ela nunca ligou pra mim, né? Ela, pum, acaba sendo. Que o Tanner matou o pai num acidente de caça no galpão deles. Ah, sim. Né? Tem umas então. coisinhas que eles indicam assim. que- Quando eu e o Vitor, a gente viu o filme juntos, assim, a gente tava comentando também que muitas coisas ficavam meio inexplicáveis, assim, né? Durante o filme a gente não entendia. Mas talvez é o Mas o que eu não entendia mais eram as coisas de banco americana lá, que... pô, Mas um pouco que o Luciano aproximou a um filme noir também é o charme de um filme noir. É tipo você um pouco se perder e não saber os motivos de todo mundo e porque toda essa loucura aconteceu e como Sim, chegamos They Live nesse by ponto. They Live by Night, total, né? Isso é bem interessante porque Esse filme, assim, é uma coisa que a gente fala muito recorrente como valor, mas é a coisa de ser o filme pequeno que entrega uma coisa legal, assim, que ele tem uns defeitos, ele é meio meia boca, mas, porra, se tivesse uns 10, 15 filmes assim, seria muito massa, né? Eu estaria indo no cinema. assim. Exatamente. É muito melhor vários filmes assim do que vários blockbusters que são uma explosão meio vazia, assim, Sim. da coisa. Se assim. fossem 10 filmes desse, se tu tivesse que escolher entre 10 filmes desse ou 10 Moonlight, o que tu escolheria? Eu escolheria 10 desses. Eu escolheria... Eu acho que eu também. Eu escolheria 5 de cada. Claro, pô. Pode ser também. Eu tava tentando lembrar aqui. A gente falou de algum filme meio western recentemente. Não tão recentemente, mas algum tempo atrás. E aí eu perguntei... O 7 Homens e um Destino. Bem western. Puta, eu acho que esse filme é Mas mais pode ter interessante. outro, talvez. Mas eu lembro que eu perguntei pra vocês se valia a pena fazer o western hoje em dia. Eu acho que é o 7 Homens e um Destino. Mas... Ou se... Eu acho que esse filme é uma boa resposta pra isso, assim, né? Ele faz o possível dentro do cenário do western, né? Porque não existem mais cowboys, existem pessoas que têm que pagar suas hipotecas, assim, né? Então... Pois é, no Brasil existem agroboys, né? Hoje em dia. Tipo uns ricaços. Uns ricaços de S10 pegando umas prostitutas, assim. E talvez de puxar de outros filmes, tipo Onde os Fracos Não Têm Vez. Eu não lembro desse filme direito. E eu vejo esse filme como uma bandeira, assim, de western hoje em dia. Não, mas o Onde os Fracos Não Têm Vez, pelo que eu me lembro, assim, do filme, ele é muito mais fragmentado, tem umas outras...
A experiência com o filme é muito diversa do Sim. que é a experiência Eu lembro com de ser esse muito mais filme, fria assim. e distante, assim. Tem não uma ironia. Tem uma e- ironia em como tu aborda o gênero, a narrativa, tudo, assim. Aqui Que é tu tá Irmãos Coen lidando sempre, assim né? com o xerife escroto, preconceituoso, racista, o índio que tá tendo que viver na No na meio, sociedade em assim. que se impôs contra o povo dele. Não sei. São coisas muito mais bem delineadas, assim. É. Onde os fracos não têm vez, são outras viagens. A eu ironia é até mais sutil Mas eu acho também. que eu A tô ironia viajando. do personagem do Jeff Bridges é mais Eu acho sutil que é também. mais a questão Mas é. do western contemporâneo e aí os dois filmes são colocados um do lado do outro, mas eles têm muito pouco em comum, na verdade, assim, né? Sim, aquele vilão do Javier Bardem, É, do o Onde os Fracos Não Têm Sugar. Vez, é quase uma coisa sobrenatural, assim, né? Mas eu acho que falar que esse filme é um western é um pouco soberba, assim. né? Este, tá. Porque ele é western de um jeito intelectual, né? Assim, ele não tem cavalo, não tem pistoleiro. Tem assim, carros. Tem É. carros, assim, Mas né? tem de Tu vê chutar ali os planos dos cavalos nos carros, né? Ah, cara... Né? de cavalo. Mas quando- pra Não, mim acho que- o western é muito sim. marcado pela expansão civilizatória, assim. Pra mim tem que ter essa narrativa da origem dos Estados Unidos que esse filme consegue dialogar com, mas É. dizer que ele é um western contemporâneo Pra já é mim- um pouco sim, demais. Pra mim assim. é muito mais o lance de a gente roubava banco, agora os bancos nos roubam. Boa, gente. É muito mais É meio essa, que isso. essa é a relação. Pra mim. mim é outra coisa. É tipo um negócio de... E é no Texas, claro. Mas... Eu tenho uma missão e eu preciso cumprir ela. E esse é o meu Também destino. Código é uma de honra, coisa- É, sim. também. E que é dos dois lados. É o Jeff Bridges, ele precisa prender os bandidos antes de se aposentar. E é o Toby e o Tanner, a gente precisa... O Tobey, não sei, o Tobey é um anarquismo, né? O Tanner. O Tanner é É. um anarquismo. O Tobey é a Mas- coisa dos filhos. né? Assim, mas no fim ele quer fazer as coisas funcionar. Ele porque quer estar na putaria, velho. Uma coisa que fica mais de segundo plano, mas que eu acho que é importante pro filme, é justamente a questão da filiação, né? É a coisa de deixar o legado pros filhos que é o tom do filme. É a mãe ser miserável e ter que hipotecar E deixou a casa. uma dívida, de E certa deixar forma. uma dívida né? e o filho querer fazer o oposto. Transformar a dívida em Em espólio. dividendos. Em existe. espólio, sei lá. É um pouco sobre o que tu deixa pros teus filhos, né? Ou o que tu recebe como filho, né? Assim, Uhum. tem muito disso do filme, né? Mas a coisa do jogo entre o que é o masculino e o que é o feminino no filme é bem marcado, assim, também, né? Tipo, quem são as mulheres que aparecem no filme, assim. tem duas mulheres no É filme. a ex... Não, tem algumas mulheres Tem algumas no filme. mulheres. Mas Tem a que- ex-esposa, que é a importância. ex-esposa... Que é triste, eu acho que deve ser ruim a relação entre eles. Tem a garota que aparece no cassino que se supõe que talvez seja uma prostituta. Tem Garçonete. a garçonete Garçonete. que dá em cima do cara. Tem a outra garçonete mais velha. Assim, e A garçonete mais mas velha tem é a muito policial que são- fala com ele também. Tem a policial que toma lugar, praticamente. É, depois, né? É. É uma boa virada isso pro É. filme também. No fim do filme aparecer isso. Né? Ah, nossa, é. Tinha esquecido. Ah, mas eu acho que é um filme masculino, assim. É, então, sem isso dúvida. é uma relação com o western assim, Sim. também, né? Mas é isso que sobrou pra filmes em que homens são protagonistas? Ter que ser um western? Não, acho que não. Acho que não. também não, né? Moonlight também é um filme me passou pela só cabeça de isso homens. agora. Tirando Mas a mãe. homens viados. Mas homens. Mas tá perdoado. Mas quando a gente gente. fala homens, é no sentido de ser o macho, né? Tal, É, não, assim, esse estereótipo que tá aí. É. né? Não, pô. Que eu queria só comentar, porque a gente não pode parar de comentar o filme de western sem ir pra essa imagem do final do The Searchers, do John Wayne saindo a câmera de dentro da casa e o John Wayne saindo pra fora. Sim. E esse filme termina fora da casa com basicamente o Chris Pine voltando Sim. pra dentro. Ele não chega a voltar pra dentro porque ele vai embora, mas você vê a família voltando pra dentro, Sim. assim.
Eu não sei se não acho que é uma referência explícita, mas é quando eu vejo um western eu penso nisso, porque o Ismael Xavier me ensinou a pensar nisso. Em referências visuais. Sim. E ver se as coisas funcionam, assim, porque tem essa ideia de que talvez quando o western tava no seu pico era meio que fatalista e trágico e coisa. Mas esse filme tem o seu quinhão fatalista, que é o Tanner ir lá morrer. E o Alberto. Mas o filme termina completamente aberto, na verdade, né? Termina uma conversa que vai ter que acontecer e não acontece no filme. Assim. Mas também posição com relação a esse final, assim, é meio ambígua, na real. Né? Eu não sei, eu acho que deve ter milhões de imagens em comum, porque a coisa do sentar na soleira é desde o começo do filme o trauma do Jeff Bridges, assim, o trauma que ainda não aconteceu, né? De tipo, sim, ele tá se preparando. Eu não quero me aposentar e ser o cara que vai ficar sentado na soleira. E a gente não falou muito do personagem do Jeff Bridges, mas ele é interessante, na verdade. Assim, sim. Ele tem essa posição o tempo todo de sacanear com o companheiro dele, de ser racista pra caralho, mas ele tem... mas quando o cara morre, ele fica mal pra caralho. Ele dá um berro. Tipo, perdi minha zoação! Não, mas não é nesse sentido. Sim. Não, ele fica chocado. É mais assim. Quase perdi meu irmão. Assim, e eles meio pensando que... nos pares ali, né? Eles preveem isso na cena do hotel, que é tipo... O Alberto fala pra ele, quando se aposentar, o que você vai sentir falta é de ficar falando merda pra mim. Né? Mas tem uma coisa também de a gente achar que ele é meio ruim ou inapto, ele é meio gordo, tá pra se aposentar, meio falastrão. Mas ele é esperto. Mas aí ele vai lá e dá um tiro de sniper na cabeça do cara no final, assim, né? Quando chega o momento de fazer a coisa, e ele é muito foda, na verdade. E ele adivinha onde vai ser a treta onde vai final, ser a né? treta, assim. Sim. Então ele é esse tipo de cara que tu não bota fé, assim, que é aquele cara velho, meio largadão, assim. Mas aí ele é foda, na verdade. É a parada do Clint Eastwood, né? Ele é o cara que faz o negócio certo todo dia, e um dia toda a eficiência e conhecimento e competência dele vai salvar o mundo. E... Sim. Salvou o mundo. Salvou o mundo dos bancos. Vamos terminar pra ficar num tempo bonito, pelo amor de Deus. Vamos. O Luciano queria terminar em 36, tempo, né? E a gente enrolou 10 minutos. Não, tá num tempo bom agora. Esse filme, assim, apesar de ser bem legal e tem alguns problemas, ele não tem tanto assim pra falar, eu acho. Ele é um pouco direto. É um filme para homens brancos. Tomarem uma cerveja no final do expediente. Sim. Ai, meu Deus. A gente tá com poucas previsões do que fazer num futuro próximo de filmes. A gente cogitou até essa semana fazer Trainspotting 2, por mais inusitado que essa escolha de fazer um Trainspotting 2 deva ser hoje em dia. Mas não tá passando num cinema decente aqui por perto, então não sei se vai rolar ou não. A gente tá na esperança de o próximo filme do James Gray estrear, mas a gente não sabe quando isso pode acontecer. E tinha aquele filme do Paul Schrader lá? Não sei do que você tá falando. Não sabe mesmo? Esse filme ficou o cara, trás. O roteirista do Taxi Driver. Eu sei, mas eu não lembro que filme que é. Mas ele ia estrear supostamente, vocês viram? Não sei de nada. Então tá. Não, por mim a gente fazia Velozes e Furiosos 8, mas vocês iam me degolar em rede internet. Eu não, cara. Eu não degolo ninguém, eu sou amigo da galera. Eu degolo. Então vamos terminar por aqui. Obrigado pela presença de todos, obrigado por nos ouvirem. Sigam-nos no Twitter, curtam no Facebook, se inscrevam no nosso canal no YouTube pra gente ter mais gente assistindo a gente. Deem likes, comentem. Conversem com a gente tenta conversar de volta, desde que vocês não sejam muito escrotos. E esse foi mais um episódio do A Conversação. Tchau.
Tava tão bom se tivesse terminado em 35, 36. Vocês viajam, cara. Essa parte final daí fica uma enrolação, assim, fica assim... Cara, mas é gostoso, né? Mas foi, acho que legal a conversa no geral. Assim, a gente conseguiu explorar bastante coisa, assim. Qual a capital de Madagascar? Eu já esqueci. Vocês não aprenderam, Não, né? não aprendemos. Eu não ouvi o que tu falou antes. Qual a capital de Madagascar? Ninguém sabe. Não. Ninguém presta atenção, né? Eu Cara, não eu ouvi, prestei, porra. mas tu falou um nome muito difícil. Antananarivo. Antananarivo. Nanarivo. É, Antananarivo. tudo junto. Vai ser difícil lembrar isso. Mas eu vou tentar. Agora, você sabia que tem em Madagascar um animal que é alcoólatra? Não. Ele é tipo um desses macaquinhos meio lêmures assim, e ele vai numa árvore que fica fermentando as frutas. Não é a todo marula? dia. Não, não é a Marula? marula, não é a marula. É uma outra, e ele vai lá e fica sorvendo o néctar da árvore. Ele não, realmente ele não come a fruta e fica bêbado por acaso, ele vai porque ele sabe que Ele tem curte. álcool. Ele sabe que tem álcool, ele fica doidão. É, eu acho que ele fica um pouco, assim.